E o texto nos diz o seguinte, o título aqui da minha Bíblia é assim: Jesus anda sobre as águas, tá? Versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava sozinho, mas o barco já estava considerável distante da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, és tu? Se for mesmo, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Oremos. Senhor Deus e Pai, eis aqui a tua palavra, Senhor. A tua palavra que não volta vazia, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, Senhor, nesta manhã, que o teu Espírito Santo possa abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que o Senhor fale aquilo que o Senhor quer falar, e não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos e necessitamos ouvir. Em nome de Jesus, amém. Podem se assentar, irmãos. Bom, amém, irmãos. Vou trazer um contexto aqui rapidinho, antes da gente ir para as aplicações do texto. Bom, Jesus ele já havia realizado muitos milagres até aqui. Amém? A gente vai vendo aqui nos versículos anteriores. E essa mesma passagem, ela também fala-se um pouco nos outros evangelhos também. Então, até nesse momento, Jesus já havia feito algumas coisas acontecerem, né? Curas, cegos sendo curados, a multiplicação de pães e peixes, a primeira multiplicação. E havia então, antes dessa passagem aqui, no verso, no capítulo anterior, sobre a multidão que estava indo atrás de Jesus, porque queria ouvir, porque queria ser curado, porque queria receber vários milagres deles. Enfim, esse era o contexto neste momento, quando acontece essa situação aqui de Jesus com seus discípulos em alto mar. Neste contexto também, a notícia que João Batista havia sido morto também já havia chegado aos ouvidos dos discípulos e aos ouvidos de Jesus. Então, eles estavam bastante exaustos, cansados, enfim, várias situações ali acontecendo, a multidão sempre indo atrás de Jesus, mas não porque Jesus era Jesus, mas simplesmente porque ele fazia o que fazia, O pastor sempre tem pregado isso daqui. E amém. Diante disso, um pouquinho antes dessa passagem aqui, quando Jesus ele faz a multiplicação dos pães e peixes, por conta daquela multidão, ele se compadece daquela multidão, ele tem misericórdia daquele povo, e aí então faz a multiplicação. E aí então, depois desse milagre, um dos milagres mais maravilhosos que Jesus também fez naquela época, as pessoas que estavam ali começam a querer declarar Jesus como rei. Rei, mas não o rei do Senhor como nós o conhecemos, não, eles queriam levantar Jesus como um rei político, como alguém que resolveria todos os problemas na nação de Israel. Mas, então, neste momento, Jesus faz o quê? Jesus ele fala para os discípulos: olha, entrem no barco e vão adiante para o outro lado, enquanto eu vou despedir a multidão. Então não era o momento de Jesus, não era o momento, ainda não era chegada a hora de Jesus. Entende? Então ele sai daquela situação com toda
aquela multidão, porque na verdade eram praticamente pessoas ali, ovelhas sem pastor, eles ainda não entendiam qual era o propósito de Jesus ali. Os discípulos também, por muitas vezes, ainda não tinham entendido qual era o propósito. Os discípulos, eles vão entender verdadeiramente o propósito pelo qual Jesus realmente esteve com eles depois da crucificação e depois da ressurreição. Só lá em Atos dos Apóstolos é que eles vão conseguir compreender o que era a mensagem da cruz. Então imagina as pessoas, os próprios discípulos que andaram com Jesus, demoraram tanto tempo para entender qual era o propósito. Imagina a multidão, porque uma coisa é ser multidão, uma coisa é ser discípulo. E eu creio que nós aqui fomos chamados para ser discípulos. Amém. E não para ser multidão, ok? Multidão vai conforme o vento está levando. O discípulo não. O discípulo, o significado de discípulo é aluno, alguém disciplinado, alguém que segue alguém que recebe ensinamentos, absorve ensinamentos e quer ser como aquele que ensina. Então eu e você fomos chamados para ser discípulos. Amém? Glória a Deus. Ok, então Jesus ele despede a multidão, ele sobe ao monte para orar sozinho, e o barco lá com os seus discípulos já está longe, porque o vento soprava contra eles, a Bíblia diz aqui. E aí, lá no verso 25, ele diz assim, ó: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. Aqui eu vou trazer para os irmãos algo que eu achei bem interessante, que quando fala aqui na Bíblia, alta madrugada, alguns estudiosos dizem que a hora mais escura era a hora que é um pouquinho antes do amanhecer. É ali entre as 3 da manhã e as 6 da manhã. Está um pouquinho antes de amanhecer. Esse era o momento mais escuro da noite. Eu acredito que ainda seja, né? E aí então, eis que de repente Jesus, do nada, aparece andando sobre as águas, mas os discípulos não o reconhecem. Assim como os discípulos lá no caminho de Emaús não reconheceram, eles também não reconhecem Jesus aqui. Afinal, quem é este? Como consegue alguém andar sobre as águas? Então Jesus ele já havia operado muitos milagres aqui, muitas coisas já haviam conhecido, eles já haviam presenciado, mas nunca alguém andando sobre as águas, né? Isso é bem fora da realidade, é fora da física, né? Qualquer coisa pesada que você colocar sobre a água, ela vai afundar, é a lei da gravidade, não tem condição de se permanecer ali, entende? Quanto mais um corpo humano, porque eles ainda não tinham dimensão de que Jesus era totalmente homem, mas totalmente Deus também. E aí então eles não reconhecem, ficam assustados, ficam com medo. E Jesus diz: olha, não tenham medo, sou eu. Mas ele não diz assim, sou eu, Jesus, sou eu, mestre. Não, ele diz assim, sou eu. E ele usa isso depois em algumas outras passagens. E essa mesma palavra também é usada quando Moisés encontra com Deus. Ali não o vê face a face, mas está diante da presença e diz: quem é? Este, ele diz: eu sou o grande eu sou. Amém. Ele não diz: eu sou Jesus, ei, sou mestre de vocês. Ele diz: opa, sou eu. E eles o reconhecem pela voz. Glória a Deus. E aí então Pedro, neste ímpeto de fé e de ousadia, que por muitas vezes nós criticamos Pedro, né, por ele ter o comportamento que ele tem durante toda a passagem do Evangelho e depois também, ele diz assim: olha, se és tu mesmo, mestre, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E Jesus diz: ora, então venha. Então vem. E Pedro vai. Enquanto os olhos de Pedro estão fixados em Jesus, ele consegue ir. Mas em algum momento os olhos dele saem da direção de Jesus e ele então começa a sentir o forte vento. E nesse forte vento balançando, aquela alta tempestade acontecendo, então ele sente medo, começa a afundar e grita: Senhor, salva-me. E Jesus, a Bíblia diz que Jesus imediatamente, o que é imediatamente? É na hora, é no mesmo instante, é no mesmo momento, ele então estende a mão, o segura e diz: homem
fé, porque você duvidou. E aí então essa passagem encerra no 33, dizendo que quando eles estavam no barco, adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Amém? Então esse é o contexto da história, esse é o resumo mais prático do que a gente já leu, para fixar na mente, para que vocês entendam o que o Senhor quer falar nessa manhã conosco. Amém? Amém. Aí eu trouxe aqui, irmãos, algumas considerações. A primeira é que Jesus, ele é aquele que se compadece da multidão com olhos de amor, é aquele que cura, é aquele que sara, é aquele que restaura. Porque é o que ele fez antes deste momento aqui. Ele fez isso. Ok? Ele podia muito bem ter largado aquela multidão lá e dito: deixa eu ir lá com meus discípulos, porque eu tenho algo para tratar com meus discípulos lá. E a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas ele diz: olha, discípulos, ô Aragão, ô Érica, ô Binho, vai na frente, que daqui a pouco eu estou chegando lá. Deixa que da multidão eu cuido. E Jesus cuida da multidão. Ele multiplica o peixe, ele multiplica o pão, ele faz um milagre maravilhoso. Ah, Mari, mas hoje não tem mais multiplicação de peixe, de pão, não literalmente como naquela época. Mas quantas vezes a gente não recebe um salário tão alto, mas quando a gente é fiel como Aragão, dizer que o Senhor vai e prospera e faz render? Aleluia. Não é verdade? Quantas vezes a gente só tem 1 quilo de arroz para comer, mas o Senhor toca no nosso coração, a gente dá para o outro, e o pouco que sobrou, Ele faz render, então Ele multiplica assim. Amém. Tudo aquilo que você pedir para Ele, Ele fará em dobro, seja comida, seja bebida, seja vida, seja o que for. Eu creio, Deus. Ele multiplica. Então Jesus, Ele olha para aquela multidão com olhos de amor, dá-lhes de comer, independente se eles estão atrás dele, só por causa do que ele pode fazer e não por aquilo que ele realmente é. Ok, essa é uma das considerações. A outra consideração aqui que eu trouxe é que existiram 2 tempestades aqui nos evangelhos. A primeira é aquela tempestade, aquela tempestade que Jesus, ele acalma, ele está dormindo no barco, está em alto mar com seus discípulos, e então começa aquela tempestade, os discípulos ficam ali desesperados, e ele vai, acorda e acalma a tempestade. Aí agora tem essa outra tempestade que é ele vindo andando por sobre as águas, e faz essa ação que a gente leu aqui. Diante disso, existem 2 tempestades, a coletiva e aquela que nós realmente precisamos passar sozinhos. Nós passamos por 2 anos de uma pandemia. Passamos sozinhos? Não. Ah, foi só o Brasil que passou? Não. O mundo passou. Todas as nações passaram e ainda estão passando, de certa forma, por essa tempestade. Agora, existe aquela tempestade que nós passamos sozinhos. É literalmente sozinhos. Somente nós e o Senhor Jesus. É só nós. E ela vai chegar, irmão. Se ela não chegou, eu não vou mentir para você. Ela ainda vai chegar. Porque são elas que fazem a gente amadurecer, a gente crescer e principalmente reconhecer que nada somos sem Ele. Aleluia. Você pode parar para pensar que nos momentos mais difíceis da sua vida foram os que você mais esteve perto de Jesus. Porque assim foi comigo, Não sei se com os irmãos, mas comigo foi assim. E aí então, Jesus, ele insiste, ele ordena, ele é incisivo para os seus discípulos: entrem no barco e vão adiante de mim. Ele insiste, ele dá uma ordem para que eles executem. E quando nós caminhamos por ordem de Jesus, nem sempre o mar estará calmo, porque o fato de nós caminharmos com Jesus, obedecer às suas palavras, não nos poupará de passar por tempestades. Ah, então eu não preciso mais atender às palavras de Jesus? Não! Você precisa continuar obedecendo a voz dele. Você precisa
Mas isso não significa que Ele está te enviando para um lugar tranquilo e que não haverá nenhum perigo e nenhuma tempestade acontecendo. Muito pelo contrário. Na maioria das vezes, Ele nos colocará em um alto mar com uma tempestade, relâmpagos trovejando, o barco quase afundando. Mas Ele estará lá conosco. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a diferença, eu falei isso aqui na quarta-feira. Essa é a diferença de quando nós estamos com Jesus e de quando nós não estamos com Jesus. Ele não nos poupará de passar pelas aflições, mas Ele estará conosco em todas elas. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, às vezes nós paramos para pensar em algumas situações que passamos na vida que nós nos perguntamos, será que Jesus está mesmo aqui? Porque eu não estou sentindo. Parece que Ele não está aqui. Você não está vendo, você não está sentindo, nada está acontecendo. Mas eu vou falar para você uma coisa, Ele estava lá. Aleluia. Ele está lá. Glória a Deus. Ele está aqui. Aleluia. E Ele ouviu cada oração que você fez. Assim como eu sei que Ele ouviu a minha. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele não está distante. Ele não é só o Deus, irmãos, que está lá no alto, sublime trono. Jesus não é só aquele que foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai. Não, Ele não é só este. Ele não é só este. No Evangelho segundo Marcos, nesse mesmo texto, diz assim que Jesus viu os seus discípulos de longe, lá do alto monte onde Ele estava. Ele olhou e viu os discípulos naquela situação e aflição, com o barco, com aquela tempestade. Ele disse, opa, eles estão precisando de mim. Eu já estou indo aí. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não está somente no trono, irmãos. Glória a Deus. Ele está presente. Jesus. Aleluia. Ele se faz presente. E ainda que de longe Ele pareça estar, Ele consegue ver tudo que eu e você estamos passando. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele tem visto eu e você. Ele tem visto a nossa nação. Ele tem visto o que está acontecendo lá em Recife com aquelas chuvas. Ele vê o que acontece na Europa. Ele vê o que acontece dentro de um leito de hospital. Ele tudo vê, porque como cantamos hoje, tudo é por Ele e para Ele. Então tudo Ele vê, irmãos. Aleluia. Se tem alguém nesta vida que tudo enxerga, é Ele. Glória a Deus. As pessoas podem nem sonhar, imaginar do que você está passando, mas Ele sabe. Aleluia. Ele sabe. Glória a Deus. Ele viu cada lágrima minha que eu derramei no meu travesseiro. Ele viu e colheu cada uma delas. Aleluia. Ele viu. Primeiro, porque Ele é onipotente, ou seja, é poderoso para mudar qualquer situação. Porque Ele é onisciente, porque Ele sabe e conhece tudo. Aleluia. E porque Ele é onipresente, está aqui agora, está na tua casa, em qualquer lugar para aquele que o chamar. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, aquele que era, aquele que continua sendo e aquele que há de ser sempre onipotente, onipresente e onisciente. Aleluia. Glória a Deus. Entendem? Olha só a realidade do nosso Jesus, que por muitas vezes nós nos esquecemos. Por muitas vezes nós nos esquecemos quem é esse Jesus. Nós pregamos tanto quem é Jesus, nós ouvimos tanto quem é esse Jesus, mas se faz tão necessário, muitas das vezes, Ele fazer como Ele fez com aqueles discípulos, trazer tudo de novo. Vem cá, deixa eu sentar aqui com você. Vamos falar novamente para vocês entenderem quem eu sou, para que vocês não duvidem, para que vocês não tenham medo. Ei, Pedro, por que você duvidou? Não crê que realmente sou eu? Será que se ele cresce, ele teria andado sobre as águas? Fica aí uma pergunta para os irmãos. Nos ajuda, Jesus. E agora então vamos para as missões.
Aquelas foram algumas considerações que eu achei interessante trazer. Agora nós temos algumas lições dentro deste texto. A primeira é: o Senhor sempre vem ao encontro daqueles que estão aflitos. Ele não te ignora. Na quarta-feira aqui eu falei um pouco sobre oração, sobre a presença do Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém. Mas independente de nós sabemos ou não como orar, Ele sempre vem ao nosso encontro. Ele sempre vem, irmãos, Ele sempre vem ao meu e ao teu encontro. Aleluia. Glória a Deus. Não pense que Ele não ouviu uma das suas orações. Não pense que aquela situação não mudou porque Ele não estava lá. Ele estava lá, e se não mudou é porque ainda não era tempo de mudar. Ele sempre vem ao encontro daqueles que estão aflitos. Em Salmos diz assim para nós: invoca-me no dia da tua angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Irmãos, Ele viu os discípulos de longe. Ele viu que eles estavam padecendo e foi ao encontro deles. Aleluia. Talvez, irmãos, eu pensei assim hoje, eu queria trazer uma palavra diferente. Estava no meu coração falar sobre a vinda do Senhor. Eu amo falar sobre a vinda do Senhor. Afinal, é por isso que nós estamos aqui, ansiosos diariamente por nos encontrarmos com Ele, porque as aflições deste mundo, como eu já disse, não se comparam com a glória que nos há de ser revelada naquele dia. Amém. Mas aí então o Senhor me traz nessa passagem. Eu falei: Jesus, vamos lá, o que o Senhor quer falar? Ele falou: primeiro, eu sempre vou ao encontro daqueles que estão aflitos. Glória a Deus. Aleluia. Segundo, Ele vem, ainda que seja na quarta vigília da noite. O que é a quarta vigília da noite? Os judeus, eles dividem a vigília em 4 partes. A primeira é das 6 da manhã, aliás, das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda é das 9 da noite à meia-noite. A terceira é da meia-noite às 3 horas da manhã. E a quarta vigília é das 3 da manhã às 6 da manhã. Que é então considerado aí o horário mais escuro, entre as 3 e as 6 da manhã. Agora, por que Jesus deixou chegar até a quarta vigília para o encontro dos discípulos? Possivelmente eles já estavam ali há muito tempo, ok? Porque quando ele despede a multidão, ainda está o cair da tarde. E aí então ele já vai ao encontro dos discípulos depois de muitas horas, já quase amanhecendo. Olha, ele espera uma boa quantidade de tempo para ir até lá. Agora, por que Jesus esperou chegar até a quarta vigília da noite? Irmãos, por que Jesus às vezes espera a gente chegar no fundo do poço, em uma situação que a gente não sabe mais o que fazer, para então Ele intervir? Por que Ele espera tanto tempo, por muitas vezes, para vir ao nosso encontro? Por que muitas vezes nós oramos e Ele não vem? Ele demora, Ele parece demorar para vir. Ele parece demorar para vir. Aqueles homens, alguns deles, eram pescadores. Alguns deles já deviam ter em mente ali: bom, nós sabemos lidar com essa situação, já enfrentamos tempestades antes. Eles sabiam ou pensavam que sabiam o que estavam fazendo, ok? Mas aqui é uma situação pedagógica de Jesus, é uma estratégia de Jesus. Quando Jesus fala para eles assim: olha, entrem no barco e vai adiante de mim e me esperem do outro lado, existia um propósito. Jesus queria tratar aqueles discípulos de uma forma individual, específica e especial. Amém. Olha que lindo isso. Glória a Deus. Nesse contexto parece tudo muito ruim. Mas quando nós
nós conseguimos enxergar as lições que um texto desse traz, nós enxergamos nós dentro daquele barco. Nós enxergamos Jesus dizendo para nós: entra no barco, vai adiante que daqui a pouco eu te encontro do outro lado. Mas só nós não sabemos quanto tempo que a gente vai ficar dentro desse barco. E uma alta tempestade em horas, prestes a morrer, prestes a perder tudo. Enfim, há momentos em que os homens, eles não têm mais os recursos necessários para sair das suas crises. Ou seja, quando todos os recursos humanos se esgotam, quando não tem mais nada que eu e você possamos fazer, aí Ele vem ao nosso socorro. Aleluia. Glória a Deus. Pai. Porque se lá no começo nós já conseguíssemos entender que não importa nenhum recurso meu e apenas o dele, talvez não demorasse tanto. Mas nós temos as nossas situações, vamos dizer assim. Nós temos os nossos recursos e o próprio Deus deixou os recursos humanos, médicos, tantas outras profissões para agir em diversas situações. Mas quando acaba o recurso humano, aí entra o recurso de Deus. Aleluia. E quando a gente fala do recurso de Deus, é quando não tem mais nada que o ser humano possa fazer. Quando a gente recebe uma notícia do médico, né, que aquela doença não tem mais cura, ou quando você é desenganado, ou quando uma pessoa que passou por Covid ficou entubado meses, não tem mais nada que o humano possa fazer. Não tem mais nada que a gente possa fazer. Não é verdade? Sim. Jesus, Ele cuida de nós antes da tempestade, em meio à tempestade e depois da tempestade. Glória a Deus. Também. E ainda falando aqui um pouquinho sobre a escassez do recurso humano e então a providência do recurso divino que vem do nosso Senhor, me faz lembrar de algumas situações que eu já passei. Com certeza, eu falando aqui, você começou a lembrar de muitas que você já passou também. E os irmãos sabem que antes da gente ter a Elisa, a gente perdeu 2 bebês. E quando a Elisa nasceu, né, um pouco antes dela nascer, então foi uma gravidez bastante... foi tranquila, mas foi bastante amedrontada. Então eu passei a gravidez toda com muito medo, né? Porque eu falei, pode se acontecer, se perder, mas você não tem fé? Pode ser que eu não tinha mesmo. Porque a gente fica traumatizado depois de tantas situações que a gente passa. E quem vai tratando e curando isso na gente é o Espírito Santo. E por que eu falo que Jesus, Ele cuida antes da tempestade? Ele cuidou de mim durante a tempestade, foi quando eu perdi 2 filhos, para quem sonhava muito em ser pai e mãe, como eu e o Emerson. E aí então, Ele cuidou antes da tempestade, se tratando da Elisa, porque a Elisa nasceu antes do tempo. Ela nasceu no dia 4 de maio de 2020, às 7h01 da noite, na minha última consulta, o médico diz assim, vamos fazer a cesárea dela hoje. Aí minha mãe estava comigo, vamos fazer hoje. Eu, não mãe, como hoje ainda falta mais 2 semanas, eu quero esperar. Não, vamos fazer hoje. Então eu creio que Deus iluminou o médico, iluminou minha mãe, e era para ser. Porque quando nós estávamos lá na cesárea, né, fiz um parto cesariano, o médico veio e falou pra gente, é um nó verdadeiro. Ou seja, se ela passasse segundos a mais, ela poderia morrer com falta de oxigênio. Então Ele cuidou antes da tempestade. Aleluia. Cuidou de mim durante a tempestade, quando aconteceu. E tem cuidado agora também pós a tempestade. Glória a Deus. Porque Ele é o Deus que era, que é e que sempre há de ser. Aleluia. Glória a Deus. Entendem? Bom, Louvado seja teu ainda continuando nessa parte, irmãos, sobre os recursos humanos de Deus divino quando se esgotam os nossos, por muitas
muitas vezes, irmãos, eu já fiz várias canções para o Senhor, ali no meu secreto, eu e o Senhor. Quando a Elisa nasceu, não houve canção nenhuma, eu não consegui escrever nenhuma canção. Mas quando a gente passou pela tempestade de perder o filho, né, e tudo mais, e foi já passou muita luta já, mas acho que essa foi a das piores que nós passamos. Aí o Senhor, Ele me deu algumas canções. E eu comecei a me perguntar, quando eu refletia sobre essa passagem, eu falei, como assim eu consigo estar mais pertinho de Jesus quando tudo está ruim? E quando tudo está bem, eu não consegui fazer aquilo que eu tanto almejava fazer, um louvor de agradecimento, de ação de graças. Eu não consegui fazer, mas eu louvo a Deus e Deus sabe pela vida dela. E aí eu lembro de uma canção que o Senhor me deu quando eu perdi o primeiro bebê, faz mais ou menos 5 anos. Porque às vezes a gente não entende algumas coisas, mas lá na frente a gente entende. Amém. E aí Jesus, ele ia me dizendo no meu ouvido, não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, mas Jesus ia me dizendo no meu ouvido, muito claramente algumas coisas. E ele dizia assim para mim, para que eu dissesse para ele: ainda que eu não veja, sinto a tua presença aqui. Então, ainda que eu não veja, eu sentia a presença dele ali. Ainda que eu não consiga crer, sinto tua presença em meu ser. Glória a Deus. Ainda que eu não cresce que Ele estava lá, eu sentia que Ele estava dentro de mim. Entende? Aleluia. Glória a Deus. Ainda que os montes se abalem, eu sei que estás aqui dentro de mim. Amém. E mesmo que tudo pareça escuro, como estava naquela noite em alta madrugada com aqueles discípulos, e ele me diz: tua luz brilha aqui, Jesus. Amém. Glória a Deus. E aquela luz que eu não via no fim do túnel, ele me mostrou. Aleluia. Ele me mostrou. E frisou. Olha que lindo que Jesus faz com Pedro, irmãos. Imediatamente, ele segura a mão de Pedro e o coloca em segurança. Independente se ele teve pequena fé, independente se ele não creu, independente se ele não reconheceu, porque aquele momento eu também estava nessa mesma situação. E aí então eu falei assim para o Senhor: porque sempre esteve e sempre estarás aqui dentro de mim, meu consolador, amigo e protetor, Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Difícil cantar esse louvor quando eu me lembro de tudo que aconteceu. Mas eu sei que existem coisas que nós jamais esqueceremos. Um dia eu me encontrarei com Jesus e com meus outros filhos. Quando as pessoas perguntam: quantos filhos vocês têm? Eu digo 3. Eu tenho a Elisa e tenho mais 2 que eu vou encontrar lá. Amém. Entendem? Amém. Glória a Deus. Eu não digo que tem um só, não. Eu digo que tem 3. E foi assim que Jesus fez. Comigo, com aqueles discípulos, com Pedro e com você também. A nossa lição 3 já está acabando, irmãos. Diz assim: Jesus, ele vem de maneira inusitada. E por que é que Jesus vem andando sobre as águas? Irmãos, ele podia ter vindo de barco, ok? Ele podia talvez ter ido andando, dado a volta para encontrar eles no outro lado. Ele podia. Mas não, ele escolhe vir andando sobre as águas, por cima das águas.
águas. Isso é muito inusitado, isso é muito milagre. Aleluia. Glória a Deus. Isso é fantástico. É verdade, Jesus. Aleluia. Ele multiplicou, ele curou, ele ressuscitou. Mas andando sobre as águas, mostrando: eu sou o Criador de tudo que há na terra, no céu e embaixo do céu. Aleluia. Tudo está sobre o meu poder e o meu domínio. Aleluia. Nada, irmãos, acredite que nada sai do controle de Jesus. Aleluia. Nada do que eu e você passamos ou passaremos está fora do controle dele. A nação não está como está porque ele não está no controle. Ele continua estando no controle. A Lore disse isso ontem. Ele continua estando no controle. Aleluia. Porque a minha e a tua salvação não depende de um presidente, de um senador, de um governador ou das guerras que acontecem. A minha e a sua salvação depende de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. Então olhe para Ele. Entendem? Precisamos mudar, precisamos tomar uma ação, como foi falado hoje aqui, ontem aqui, sim. Mas a minha e a tua salvação não depende de poder político. Não depende disso. Amém. Então ele vem andando sobre as águas, porque aquilo que é maior que eu, aquilo que é contra mim, contra você, aquilo que eu e você não podemos mais administrar, está no controle dele. Aleluia. Ele é maior do que qualquer crise financeira, do que qualquer crise pandêmica, do que qualquer crise conjugal que você esteja passando, por qualquer crise de saúde ministerial, profissional, espiritual. Ele é maior do que tudo isso. Aleluia. Glória a Deus. Ele vem andando sobre as águas, fazendo algo milagroso que jamais se viu antes. Como eu disse aqui, porque além de curar, de multiplicar, de sarar, de restaurar, tudo isso está debaixo dos pés dele. Ele está por cima de todas essas situações. Quando ele vem andando por sobre o mar ele é bem profundo, né? A água ela é bem funda, é grande, é imenso. Você vê que aquele mar ele não era o mar em si era tipo de uma lagoa ali, mas não deixava de ser fundo ou de ser grande. Isso vem nos mostrar que ele está por cima de toda e qualquer situação, e que os meus problemas, e que as minhas dores, e que as minhas dificuldades, e que as situações do mundo inteiro, das nações, e a fome e o desemprego, tudo isso está debaixo dele, porque está no controle dele, porque ele continua sendo o cabeça de tudo. Aleluia. Glória a Deus. Da minha vida, da tua vida e até da nossa nação e das nações e de toda e qualquer situação. Aleluia. Ele vem andando sobre as águas para dizer: eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, eu sou aquele que era, que é e que há de vir. Eu sou totalmente homem, mas também totalmente Deus. Se haviam dúvidas, irmão, no coração daqueles discípulos naquele momento de quem era o Messias, eu acredito que nesse momento era uma oportunidade para essas dúvidas serem sanadas. E aí a gente também tem outras passagens lá na frente que muitas outras coisas ainda acontecem. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, a gente tem aqui, como eu falei, duas tempestades, duas passagens que falam sobre Jesus acalmando a tempestade. A primeira, Jesus ele acalma a tempestade para depois acalmar os discípulos. E a segunda aqui é esta: Jesus acalma os discípulos para depois acalmar a tempestade. Por quê? Porque ele sabe quando a tempestade maior está dentro de nós. Amém. Entendem?
Ele sabe. Quando primeiro ele precisa acalmar a tempestade exterior e quando ele precisa acalmar a tempestade interior. Porque por muitas vezes as nossas maiores tempestades não estão lá fora. Não estão lá fora, não estão dentro da igreja. Não estão na minha família, no meu trabalho, elas estão dentro de mim. E Ele sabe quais são elas. Ele sabe quais são os traumas, as dores, as aflições, os medos, que talvez ninguém sequer sabe, nem seu marido sabe, que dorme e acorda com você todo dia, às vezes nem ele sabe. Porque existem coisas no secreto que só Jesus conhece de nós. E só Ele consegue compreender de fato o que precisa ser feito para que aquilo seja mudado. Glória a Deus. Aleluia. Nós criticamos Pedro quando ele nega Jesus. Nós criticamos Pedro quando ele diz: não, mestre, o Senhor não pode morrer. Nós criticamos Pedro quando achamos que ele quer dar um de bonzão e dizer: se é tu mesmo, manda-me eu ir até o teu encontro para eu andar sobre as águas. Olha quantas coisas que por muitas vezes nós criticamos Pedro, mas ele foi o único de dentro daquele barco que teve a ousadia de dizer: eu quero também ir andar sobre as águas. Será, irmãos, que eu e você também teríamos essa mesma atitude? Eu acho que eu seria uma das que estaria no barquinho, morrendo de medo ali, pedindo: Jesus, 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 cadê Jesus para acalmar isso daqui? Eu seria igual Pedro, não tenho muito esse perfil. Mas nós criticamos Pedro. E nós vemos como a trajetória dele, difícil, mas tão linda, lá em Atos dos Apóstolos, fazendo tudo que aquele homem fez, um pescador que mal sabia falar, falando em espírito, falando do evangelho, pregando, convertendo vidas, alcançando inúmeras pessoas. E hoje, esse Pedro de Atos é aquele Pedro que nós dizemos: eu quero ser igual a esse Pedro. Mas às vezes, antes de sermos igual a esse Pedro, precisamos passar pelo que ele passou. Ser aquele Pedro que negou Jesus, que saiu, que fugiu, sendo aquele Pedro que disse: não, Jesus, não morre, não, sem entender o propósito. E ser esse Pedro também, que no ímpeto da sua fé diz: deixa eu ir, Jesus, mas depois desvia a sua direção de olhar e começa a afundar. Às vezes, antes da gente alcançar os maiores patamares, a gente precisa ir para os piores lugares, para as piores situações. Entendem? Amém. E aí então aqui na nossa próxima lição diz assim pra gente: quando a tempestade vier, e ela vai vir, irmão, porque ela pode vir a qualquer momento, os meteorólogos aí, eles se confundem. Tem dia que você sai de casa, vai fazer um sol rachando e de repente cai chuva do nada e nós não estávamos prevendo. Assim também são as tempestades da nossa vida. Mas quando ela vier, irmãos, não tire os olhos de Jesus. Amém. Não tire os olhos dele, porque Pedro teve fé. Ele teve fé. Ele ousou impedir para ir ao encontro de Jesus. Mas quando os olhos dele se desviaram do mestre e ele olhou para as circunstâncias, aí então ele esmoreceu. Aí então ele começou a afundar. Mas aí então também, olha que lindo, ele reconheceu que sem Jesus ele não pode fazer nada. Entendem? Uma coisa ruim e uma coisa boa ao mesmo tempo. Algo que parece tão inesperado, tão estranho, mas tão bom depois. Olha como Jesus é surpreendente, né, irmãos? Enfim, então exerça a sua fé colocando os seus olhos em Jesus. Não olhe para o vento, não olhe para as circunstâncias, não olhe para a situação. Não olhe, olhe somente para Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Olhe somente para Ele. E aí então na nossa próxima lição aqui, a quinta lição, a gente já está encerrando.
encerrando, diz assim: mas mesmo quando você sentir medo, mesmo quando os seus olhos saírem da direção dele, e com certeza em alguns momentos sairá, se em alguns momentos isso acontecer, se porventura isso acontecer, irmãos, não tenham medo, porque Ele estará lá para estender as tuas mãos. Aleluia. E te segurará. Ainda que Ele diga para você: ei, que homem de pequena fé é você, hein? Por que duvidou? Mas ainda assim, se você duvidar, ainda assim, se você tiver medo, ainda assim, se você estiver estremecendo, Ele segurará a sua mão. Aleluia. Glória a Deus. E para nós finalizarmos a nossa sexta lição: por que é que Jesus permite que eu e você passemos por tantas tempestades? Por quê? Por que Jesus permite que as nações, que o mundo passe por tantas aflições? Quem nunca se perguntou isso na vida, né? Eu, quando me converti, foi uma das perguntas que eu fiz. O Emerson era convertido mais tempo do que eu, ele que me discipulou, inclusive. Eu falava: mas não é justo. Por que tantas pessoas passam fome? Por que tantas injustiças? Por que eu passo por dificuldade? Eu estou na igreja, eu adoro Jesus, eu faço tudo certo. Por que ainda assim eu passo por tanta luta? Quantas vezes nós nos perguntamos isso, não é verdade? Jó também perguntou: por que, Senhor? Ele só disse isso. Muitas vezes. Ele não blasfemou, mas ele perguntou por quê? Porque dentro do porquê há um propósito. Porque dentro do porquê há uma causa de efeito naquela ação que está acontecendo. Então, por que Jesus permite que eu e você passemos por tantas tempestades? É simples, irmãos. É para que eu e você saibamos que Ele é Deus, que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Às vezes o Senhor nos permite chegar, como eu disse, em uma condição tão difícil. Você diz assim: eu jamais passarei por aquela situação. Eis que está lá você passando por aquela situação. Eis que está lá você. Não é possível que eu estou passando por isso. Pois é, irmãos, estamos passando. Então, às vezes, Ele permite que a gente chegue em uma condição tão difícil para que realmente nós possamos reconhecê-lo e crer que Ele realmente é Deus. Porque crer em Jesus, quando tudo está bem, eu sei que isso é clichê, mas sempre vale a pena lembrar. Crer em Jesus quando tudo está bem é muito bom. Mas crer em Jesus quando você está em uma alta tempestade, com o barco afundando, crer que você pode andar sobre as águas com Ele, quando está tudo dizendo que está ruim, você vai cair se você for, aí é difícil, hein? Aí é difícil. Aí quem que já louvou quando estava perdendo algo? Peraí, eu perdi os meus 2 filhos. Vou orar de tanta alegria para Deus. Seremos hipócritas se dissermos isso? Não. Porque é difícil. Mas precisamos crer. Precisamos crer. Como eu disse, ainda que eu não veja, eu sinto a tua presença. Ainda que eu não consiga crer, eu sinto tua presença no meu ser. Ainda que os montes se abalem, ainda que tudo esteja perdido, eu sei que estás aqui dentro de mim. E ainda que tudo pareça tão escuro, a tua luz brilha aqui. Aleluia. Porque não importa o que os meus olhos veem. Glória a Deus. Porque esses olhos, eles são físicos. Eles são carnais. Nós só enxergamos as coisas do Espírito quando andamos pelo Espírito. E só andamos pelo Espírito se buscarmos o Espírito. De nós mesmos sozinhos não enxergaremos nada. De nós mesmos sozinhos não agradaremos
nada, de nós mesmos sozinhos, não conquistaremos, não venceremos nada. Mas com Ele nós enxergaremos, com Ele nós pregaremos, com Ele nós faremos coisas maiores, como Ele mesmo disse, com Ele nós venceremos, porque Ele disse que Ele venceu e que nós já somos mais do que vencedores nele. Mas é nele, não é sozinho não, não é sozinho. Então, irmãos, Jesus permite que eu e você por muitas vezes passemos por situações difíceis, sabe para quê? Para que a gente realmente reconheça quem nós somos de verdade. Nada, pó, extremamente pó. Porque quando tudo vai bem, dificilmente, não estou dizendo que isso é uma regra, dificilmente, às vezes, nós nos lembramos nessa totalidade que precisamos nos lembrar. E aí então ele pega a gente, faz como ele fez com Paulo, taca no espinho na carne e diz: ó, isso aqui é para que você se lembre de quem eu sou e a minha graça te basta. Não importa, mas Senhor, tira esse espinho, a minha graça te basta. Aleluia. Então, se é para eu reconhecer quem Ele é de fato, verdadeiramente todos os dias, então vamos passar por tempestades. Se são nelas em que eu estou mais perto dEle, se são nelas em que eu reconheço por muitas vezes de que eu nada sou, então que eu passe por muitas tempestades, como Paulo passou. Ele disse que por muitas vezes ele preferiria estar com Jesus, mas ainda não era tempo de estar. E quanto que nós vemos Paulo sofrendo, padecendo, mas ele disse, eu disse isso na quarta, é quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então Jesus permite muitas vezes eu e você passarmos tempestade para que nós reconheçamos as nossas fraquezas, irmãos. E eu falo isso sem soberba alguma, sem vaidade nenhuma, porque eu estou falando de mim. Entendem? Porque Ele sabe quem eu sou de verdade. Ninguém aqui sabe quem eu sou de verdade. Nem meu marido. Às vezes a gente vê tantos casos, né? Você casa 20 anos com a pessoa, acontece nessas situações, porque Ele conhece a gente profundamente, mais do que a gente imagina. Por isso que eu estou dizendo isso. Entende? Então, irmãos, nós precisamos buscar diariamente que nós nada somos sem Ele. E que é nos momentos de maiores dores, de maiores perdas, de maiores aflições, que nós reconhecemos quem nós somos de verdade e do quanto nós somos dependentes dEle. Amém. Amém? Quero convidar os irmãos para ficarem de pé.